Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre operadores no C Sharp. O operador, em várias linguagens de programação a gente tem operadores, eles retornam uma resposta para a execução de uma operação entre os meus operandos. Os mais comuns operadores são os operadores aritméticos. Eu vou passar rápido pela parte de operadores, que isso aqui, quem já estudou programação já estudou esses operadores. Então, eu tenho operador de soma, de subtração, de multiplicação e de divisão, que são as operações aritméticas básicas. Certo. Com esses operadores aritméticos, se eu tivesse esse, essa linha de código aqui, int A recebe 5 dividido por 2. Qual é o resultado que você acha que vai estar na variável A se eu mandar imprimir ela? E na segunda aqui, linha de código, double D recebe 5 dividido por 2. Qual o resultado que você espera que seja impresso aqui na variável D? Vamos ver, verificar na prática. Vamos voltar lá para o nosso código. Vou fechar aqui, criar um projeto novo. Aula 6. Operadores. Então, vamos fazer aquele exemplo que está lá. Int A recebe 5 dividido por 2. Se eu mandar imprimir A, o que você acha que vai imprimir? Nesse caso aqui, vamos lá. Opa, estou executando a aula passada. Sempre esqueço aqui de alterar para nova aula. Executar. O resultado foi 2, o número inteiro 2 e não 2,5, como a gente esperaria matematicamente. Mas o que acontece nesses casos? Se os dois operandos, que no caso aqui é o 5 e o 2, eles são inteiros, o resultado da operação de divisão onde os operandos são inteiros, ele retorna um inteiro também. Então, se os operandos forem inteiros, a divisão vai retornar um valor inteiro. E nesse caso, ele vai igual converter de double para inteiro. Ele ignora a parte fracionária. Se eu fizer isso aqui, double D recebe 5 dividido por 2. Qual o resultado que você acha que vai imprimir aqui no D? Você acha que vai imprimir 2,5? Vamos ver. Ele vai continuar imprimindo 2. Por que isso? Ah, professor, não é um double. É um double que está recebendo. Mas o que eu falei é resultado da operação. Eu falei agorinha. Se a operação de divisão, os dois operandos forem inteiros, o resultado da operação, antes de atribuir a operação, vai ser inteira também. Então, o resultado dessa operação aqui vai ser inteiro. Aí que vai ser o 2, aí ele vai jogar esse inteiro 2 dentro do meu D. Então, não fez diferença. Aí você me pergunta, como é que eu faço para dar certo nesse caso? Para dar certo nesse caso, vamos, por exemplo, aqui, double E. Pelo menos um dos meus operandos tem que ser double. Se pelo menos um dos operandos for ponto flutuante, o resultado da minha operação vai ser um ponto flutuante. Por exemplo, se eu colocar aqui 5.0 para ser equivalente e 2 e mandar imprimir o E. Agora sim, o resultado vai ser 2,5, porque se pelo menos um dos meus operandos for ponto flutuante, o resultado da operação de divisão vai ser
ponto flutuante. Aí ele vai aqui vai ficar um ponto flutuante que depois ele atribui para o E. O igual, o sinal de igual, ele é o operador que a gente chama de operador de atribuição. Ok? Continuando. Então, foi o que eu acabei de falar. Se eu tenho divisão de inteiros, o meu retorno da divisão vai ser um número inteiro. Se pelo menos um dos operandos for ponto flutuante, o retorno da divisão vai ser um número ponto flutuante. Eu tenho também os meus operadores reduzidos, que combinam operações aritméticas com o operador de atribuição. Por exemplo, o operador mais igual, ele é a mesma coisa do que eu fazer x recebe x mais 15. É só uma forma reduzida de fazer o que está do lado direito. Eu tenho mais igual, menos igual, vezes igual e divisão igual. Ele, basicamente, ele só omite você repetir o nome da variável quando você está fazendo uma operação aritmética com ela mesma. Ela mesma e mais uma outra operando. Eu tenho o operador de módulo, o operador de resto, que em C Sharp é o símbolo de porcentagem. Vocês já estudaram isso anteriormente. Os operadores relacionais. Igual, igual é igualdade. Exclamação igual diferente. Menor que, maior que, menor ou igual, maior ou igual. Igual vocês já estudaram anteriormente também. Operadores lógicos: negação e ou. Eu tenho operadores de incremento e decremento. Mais, quando eu coloco na frente de uma variável, ele vai incrementar essa variável em 1 e o menos vai decrementar em 1 essa variável. A gente usa muito o mais dentro de uma estrutura de controle que a gente chama de for. E é importante saber que a gente tem precedência de operadores. Colchete-chave, quando a gente quer colocar algo para ser executado primeiro, parecido com o que tem na matemática mesmo, e depois vem negação, incremento, decremento, multiplicação, divisão, resto, soma, subtração, esses operadores relacionais, depois igualdade, negação e ou atribuição e operador reduzido de atribuição. Então, o que ocorrer primeiro nessa ordem aqui, da esquerda para a direita, é a forma que ele tem a precedência de operadores. A minha dica é, pensa na matemática. A matemática aqui é semelhante àquilo que a gente faz na matemática para quando a gente tem as operações matemáticas, ok? Obrigado e até a próxima aula.